vencendo, muito vitorioso, Cristo Jesus, o Senhor, é soberano, chefe bendito, em tudo Ele é vencedor, Rei supremo, guiando com seu imenso poder, todos avante, pois crentes, todos lutar e vencer. Não é dos fortes a vitória, nem dos que correm melhor, mas dos fiéis e sinceros que seguem junto ao Senhor, sempre vencendo, muito vitorioso, Cristo Jesus, o Senhor, em suas hostes inumeráveis, seu grande império e fulgor, em seu governo demonstra cuidado e amor sem igual, sempre nos ama e protege com seu poder eternal. Não é dos fortes a vitória, nem dos que correm melhor, mas dos fiéis e sinceros que seguem junto ao Senhor. Sempre vencendo, muito vitorioso, Cristo Jesus, o Senhor, reis e vassalos, servos e chefes, querem também seu favor. Senhor, desejo e te imploro que me permitas lutar sempre ao teu lado invencível, até meus dias findar. Não é dos fortes a vitória, nem dos que correm melhor, mas dos fiéis e sinceros que seguem junto ao Senhor. Boa noite, graça e paz. Boa noite. Vamos dar início ao nosso culto. Vamos ter um momento de oração. Depois nós vamos escutar um hino. Logo depois, a palavra está com o pastor para o estudo desta noite. Oremos. Pai amado, nós te agradecemos, Senhor, por estarmos mais uma quinta-feira reunidos para aprender mais da tua palavra, mais de ti e para estar em comunhão com os irmãos. Pai amado, que tu possas nos abençoar com a leitura da tua palavra, com a interpretação, ó Pai, e, ó Pai, com o cuidado que nós devemos ter com a tua palavra, de examiná-la e colocá-la em prática. Seja com o ministrante do estudo desta noite, ó Pai amado, tu possas usá-lo da maneira que tu queres, ó Pai, para nos ensinar aquilo que nós precisamos aprender. É isso que nós te pedimos e já te agradecemos no nome santo do teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Vamos ouvir um hino. Quero ser um vaso de bênção, se um vaso escolhido.
Faze-me vaso de bênção, Senhor. Vaso que leve a mensagem de amor. Eis-me submisso e ao teu serviço eu me consagro, bendito Senhor. Quero ser um vaso de bênção para todos os dias fazer. Os culpados que vivem nas trevas, o perdão de Jesus conhecer. Faze-me vaso de bênção, Senhor. Vaso que leve a mensagem de amor. Eis-me submisso e ao teu serviço eu me consagro, bendito Senhor. Quero ser um vaso de bênção, um vaso de bênção sem par, anunciando que os crentes em Cristo, jubilosos dos céus hão de entrar. Faze-me vaso de bênção, Senhor, vaso que leve a mensagem de amor. Eis-me submisso e ao teu serviço eu me consagro, bendito Senhor. Eu me consagro, bendito Senhor. Amém. Amém. Que realmente nós sejamos vasos, né, de honra para o nosso Deus. Que Ele possa preencher todo o nosso ser, para que assim nós possamos ser usados por Ele. A palavra está com o pastor Davi Dionísio. Amém, Beguinha. O tema de hoje tem tudo a ver com a letra do hino, que nos desafia a sermos vasos de bênçãos. Nós vamos estudar hoje sobre a primeira pergunta do breve catecismo, que é a seguinte: qual o fim principal do homem? E nós sabemos a resposta, porque, sobretudo nós presbiterianos, gostamos sempre de lembrar dessa primeira pergunta e da sua resposta. Nós temos decorada já se transformou numa frase muito conhecida e usada no nosso meio, na nossa igreja. Infelizmente, nós não temos o mesmo cuidado de aprender também e decorar o restante das perguntas e respostas, né? Mas, pelo menos, essa é bem conhecida. Talvez pelo o fato de, infelizmente, nós não, pelo menos a maioria de nós, ou boa parte de nós, e quando eu digo nós, me refiro ao povo presbiteriano, não tem tido o cuidado de valorizar os nossos documentos, né, de fé, como o breve catecismo, o catecismo maior, a nossa confissão de fé, esses documentos que são muito importantes e que edificam tanto a igreja. Louvado seja Deus pela vida da nossa igreja, sobretudo do pastor Saul, que constantemente tem trazido estudos
no breve catecismo, no catecismo maior, na confissão de fé. Então, louvado seja Deus por isso. Uma das coisas também, irmãos, que nos preocupa é a questão de, muitas vezes, se por um lado nós não vemos muito interesse de boa parte da igreja, e agora eu estou falando de forma geral, boa parte da igreja evangélica não tem tanto interesse no catecismo, e isso traz um prejuízo grande nos catecismos, na verdade, nas confissões, né? Isso traz um prejuízo grande à igreja do Senhor. Por outro lado, nós vemos um outro extremo, que é o extremo daqueles que não dão toda a atenção ao catecismo, mas não têm uma vida prática, não colocam em prática aquilo que os catecismos e as confissões ensinam com respaldos e base bíblica. Nós, como somos uma igreja que se preocupa mais com isso, a igreja de linha reformada, ela dá mais ênfase e mais valor a esses documentos, nós podemos ficar muito mais à vontade, porém, precisamos também tomar cuidado para não cometermos o erro de sabermos e não colocarmos em prática, de conhecermos o breve catecismo, de conhecermos o catecismo maior, de conhecermos a confissão de fé e não colocarmos em prática. Então, há muito mais chance, infelizmente, de alguém que nunca teve acesso a um catecismo da vida e ser extremamente piedoso como o contrário fosse verdade. Digo isso porque acredito que não só eu, mas todos os irmãos aqui conhecem muita gente que tem uma vida piedosa e que às vezes nós ficamos pensando que aquela pessoa teve acesso, por exemplo, a perguntas e respostas como essa que nós vamos ver essa noite, do breve catecismo, que é a sua pergunta primeira, que diz: qual o fim principal do homem? E a sua resposta é: o fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. E aí a gente olha para aquela pessoa simples, para aquele irmãozinho que não sabe nem ler direito, e pensa: eu acredito que ele ou que ela conhece o breve catecismo, conhece a confissão de fé, conhece os documentos da igreja, porque é uma vida piedosa, maravilhosa, que tem total base bíblica. Aí, de repente, você vai lá e pergunta assim: você já teve acesso ao breve catecismo? Aí a pessoa talvez vai dizer assim: isso é o quê? Isso é da Igreja Católica? Breve catecismo? Como assim? Então, vejam, há um grande perigo de termos conhecimento e não colocarmos em prática. E há um grande perigo de não darmos nenhum valor. Então, nós precisamos buscar diligentemente, com toda a nossa força, com todo o nosso empenho, com toda a nossa perseverança, de fato, ler, examinar, estudar, tudo isso que traz edificação para as nossas vidas, no que diz respeito aos nossos catecismos, às nossas confissões, etc. e tal. Então, como eu já disse, nós iremos estudar hoje sobre a primeira pergunta do breve catecismo, que diz: qual o fim principal do homem? E na sua resposta ele nos ensina que o fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. E eu separei aqui um dos textos que nos prova isso, que é o que Paulo registra quando escreve a sua carta aos Romanos, no capítulo 11, versículo 36, que diz: porque dele, e por meio dele, e para ele, são todas as coisas, glórias sejam dadas eternamente a ele. Amém. Por ele, por meio dele, e para ele, são todas as coisas, glórias sejam dadas só a ele, eternamente. Amém. Irmãos, a pergunta é: qual o fim principal do homem?
O fim principal do homem é glorificar a Deus e adorá-lo e gozá-lo para sempre. Qual o alvo do homem? Qual o propósito de vida do homem? Por que esse homem foi criado? Com qual objetivo esse homem foi criado? Esse homem foi criado para a glória de Deus. A primeira pergunta do breve catecismo é interessante porque, diferentemente da confissão de fé, que trata nas suas primeiras linhas acerca da Escritura Sagrada, aqui no breve catecismo nós vamos perceber que começa tratando do homem. E por que ele faz isso? Ele faz isso porque a resposta dada a essa primeira pergunta é como se fosse uma base para responder todas as demais perguntas que virão. É um pré-requisito. É justamente porque todas as outras respostas têm que estar em total harmonia com essa primeira. O fim principal do homem é glorificar a Deus, é adorar a Deus e gozá-lo para sempre. Então, as perguntas que virão a partir de agora, elas precisam estar em total harmonia com essa resposta que nós devemos dar e aprendemos com o breve catecismo. Deve estar em plena e total harmonia com essas respostas, as outras respostas que deverão ser dadas. Elas precisam ter essa base de resposta. Agora, vejam só, irmãos, quando o breve catecismo diz que o fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre, surge uma nova pergunta. Que homem é esse? Todos os homens? Ou especificamente um grupo de homens? É lógico que nós vamos entender que essa pergunta ela se refere ao homem salvo, ao homem regenerado, ao homem alcançado pela graça salvífica do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por mais, irmãos, que saibamos que, de certa forma, ou de uma forma e de outra, todos os homens glorificam a Deus. Porque tudo é para a glória de Deus. Porque é Deus que é glorificado em tudo. Porque Ele é soberano sobre todas as coisas. Porém, no texto do breve catecismo, a intenção, lógico e o objetivo, o ensinamento não é dizer, não é nos ensinar que todo homem está inserido justamente nessa pergunta e resposta. Quando o catecismo diz que o fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre, esse homem é o homem salvo, ou são os homens que são salvos, que foram alcançados pela graça salvífica do Senhor Jesus Cristo. Veja, tudo isso acontece para a glória de Deus. O homem da primeira pergunta é, sem dúvida, portanto, o homem salvo. E veja só, como é que nós entendemos isso? Como é que nós chegamos a essa conclusão? Chegamos a essa conclusão justamente quando lemos a parte B da resposta dada. Porque, veja, qual o fim principal do homem? A resposta é: o fim principal do homem é glorificar a Deus e adorá-lo para sempre. E gozá-lo para sempre, aliás, melhor dizendo. Gozá-lo para sempre. E esse sempre diz respeito a uma eternidade com Deus. Uma eternidade com Deus. À primeira vista, nos parece que se refere a todos os homens. Mas basta voltarmos os nossos olhos à parte B da resposta que perceberemos que trata-se apenas daqueles que eternamente estarão com Deus. O breve catecismo foi elaborado para os crentes e não para todos os homens. Vejam, irmãos, é uma fonte de consulta para os crentes,
os nossos queridos irmãos, os pais da igreja, aqueles que estavam responsáveis, aqueles que estavam pastoreando a igreja do Senhor, eles tiveram o cuidado de preparar esse documento e tantos outros para que a igreja do Senhor tivesse uma base teológica saudável, tivesse um profundo conhecimento da Escritura. Então, prepararam, entre outros, o breve catecismo, que diz justamente que o homem regenerado, ele tem prazer e goza de uma paz eterna com Deus. Eterna com Deus. Então, o breve catecismo, nós precisamos entender que ele foi preparado, que ele foi feito especificamente para a igreja do Senhor. E eu vou além. Eu costumo dizer, irmãos, por entender que a Bíblia, ela não é para todos. Ela é apenas para o povo de Deus. Aí alguém pergunta, sim, mas o incrédulo, ele não tem acesso à Bíblia? E muitos incrédulos, lendo a Escritura, não se convertem, não são chamados eficazmente? É verdade. Então, o que eu quero dizer é justamente o seguinte, é que a Escritura Sagrada, a revelação de Deus, a Bíblia, ela foi feita, ela foi, digamos assim, enviada por Deus para o seu povo. E o seu povo, entre o seu povo, aqueles que já foram salvos, estão aqueles que ainda serão salvos, serão eficazmente chamados por serem predestinados, por serem eleitos de Deus. Então a Bíblia não é para os ímpios, sobretudo aqueles que nunca terão um encontro com o Senhor. A Bíblia é para o povo de Deus, aqueles que já foram chamados eficazmente e aqueles que ainda serão chamados eficazmente. Da mesma forma, o catecismo, os catecismos, as confissões, são documentos que foram preparados para uso exclusivo da Igreja do Senhor. Então, essa pergunta do breve catecismo, a primeira, por exemplo, que é a que nós estamos considerando nessa noite, ela não diz respeito a quem não é do povo de Deus. A pergunta não pode se referir àqueles que não conhecem a Deus. Qual o fim principal do homem? Essa pergunta não é feita a quem não conhece a Deus. Porque a resposta de alguém, se você elaborar de outra forma a pergunta, diz assim, qual o propósito de vida? O que é que você tem como objetivo? Qual o alvo que você tem a alcançar? Aí a pessoa vai dizer assim, vai falar da carreira profissional, vai falar de um casamento futuro, bom, saudável, vai falar de uma família que quer constituir, mas o crente não. O crente entende que o fim principal, o alvo principal da sua vida, o principal objetivo da sua vida é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Então, esse homem é o salvo e apenas o salvo. Esse homem dá a resposta da primeira pergunta do breve catecismo. Agora, irmãos, nós precisamos fazer uma outra pergunta que é bastante importante e que tem base na nossa consciência de que somos pecadores e, sendo pecadores, não temos aptidão natural para glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Todos os homens pecaram, diz a palavra de Deus, e destituídos estão da glória de Deus. E por sermos homens pecadores, não temos aptidão natural de buscar e fazer a vontade de Deus, e glorificar a Deus, e adorar a Deus, e gozá-lo para sempre, e gozarmos de uma intimidade, de uma parceria, de uma amizade, de uma irmandade com o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não temos aptidão natural para isso. Então, como é que a gente resolve isso? Se naturalmente eu não tenho aptidão para glorificar a Deus com todo o meu ser, com toda a minha vida, como é que isso funciona? Como podemos glorificar a Deus sendo nós pecadores por natureza? Esse homem regenerado,
ao qual essa pergunta é direcionada, ele é ajudado e orientado pelo Espírito Santo de Deus para glorificar a Deus e gozá-lo para sempre, para servir a Deus através das suas atitudes. Senão nós podemos lembrar, para ter uma base bíblica para essa afirmação, da primeira carta que Paulo escreve à igreja de Corinto, no capítulo 10, quando ele diz: quer comais, quer bebais, quer façais qualquer uma outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Nós recebemos essa capacitação dada por Deus através do seu Santo Espírito, que nos ajuda nesse dia a dia, nesse passo a passo, de buscar com toda a nossa força, com todo o nosso empenho, com todo o nosso entusiasmo, glorificar a Deus através de todas as nossas atitudes, mesmo sendo nós pecadores. Esse texto trata-se de um imperativo. O texto de Paulo, no capítulo 10 da sua primeira carta aos Coríntios, trata-se de um imperativo, ou seja, de uma ordem de Deus para nós, o seu povo, de adorá-lo em todas as coisas que nós venhamos fazer. Portanto, só irá obedecer aquele que de fato é filho de Deus. É filho de Deus. Só vai entender e obedecer um texto como esse que diz: quer comais, quer bebais, quer façais qualquer uma outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Só vai entender um texto desse e colocar em prática aquele que foi salvo e regenerado pelo Senhor. Dito isso, nós veremos agora algumas características que condizem, aliás, com um homem que busca de fato glorificar a Deus através de sua vida. Vale lembrar, irmãos, que isso não vai acontecer de forma perfeita, por sermos ainda pecadores. Ou seja, nós vamos ver algumas características agora do homem regenerado que busca colocar em prática a resposta que ele dá através do breve catecismo, que é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Nós vamos ver algumas características desse homem. Porém, nós sabemos, mas é importante ainda lembrar, mais uma vez, para nós, mesmo já sabedores disso, que jamais, enquanto estivermos aqui, jamais iremos fazer isso, ou buscar isso, ou praticar isso, ou viver isso, ou vivenciar isso de forma perfeita. Justamente porque ainda somos pecadores. Então, quais são essas características de alguém que, regenerado por Deus, busca agora com todo o seu ser e com toda a sua força glorificar a Deus e gozá-lo para sempre? A primeira característica é crer em Deus. Só faz isso quem crer em Deus. E isso nós podemos aprender com o texto de João, o Evangelho de João, no capítulo 5, versículo 24, diz o seguinte: na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entra em condenação, mas passou da morte para a vida. Quem crê nas minhas palavras, disse Jesus, quem crê nas minhas palavras, passou da morte para a vida. Ou seja, ter mudança de vida. Ele passa da morte para a vida. Crer é ter mudança total de vida e de conduta. Crer em Deus é entender, irmãos, que nós morremos para o mundo. Você morreu para você mesmo. E vive agora para a glória de Deus. É por isso que Paulo, num dos seus textos, diz que para ele há uma satisfação em saber que ele morreu. Para ele, o morrer é Cristo, o viver é lucro.
ou vice-versa. Não lembro agora da ordem em si, mas é justamente essa a essência. É você morrer para si mesmo. É você mortificar cada vez mais a sua carne, os seus desejos, os seus pecados, as suas vontades pecaminosas e viver, e cada dia mais viver Cristo na sua vida. Então, uma das características de quem entende e coloca em prática a resposta da primeira pergunta do breve catecismo é justamente crer em Deus e, crendo em Deus, abandonar até o que é pecado, até o que não é pecado. Como assim? Muitas vezes, irmãos, tem coisas que nós fazemos que não é pecado. Porém, quando nós colocamos essas coisas no lugar que é devido só ao Senhor, no lugar que é de Deus nas nossas vidas, nós estamos cometendo pecado. Então, crer em Deus é abandonar tudo, inclusive aquilo que talvez não seja pecado. Por exemplo, um exemplo bem prático, bem simples. O camarada que gosta de jogar futebol. Eu estou dizendo isso, irmãos, porque quando eu era adolescente, isso não faz muito tempo, Beguinho, quando eu era adolescente, eu fui convidado para participar do grupo musical da igreja. Só que tinha um problema, eu gostava muito de jogar bola. E todos os domingos pela manhã, eu ia jogar bola. Eu participava de um time de futebol. Aí o líder da equipe de louvor chegou para mim e disse assim, olha, Davi, se você quiser participar conosco, você precisa escolher entre jogar bola e vir para a escola bíblica dominical. E eu tive que fazer a minha escolha. Se eu optei por justamente parar de jogar bola e fazer parte da escola bíblica dominical. Se eu tivesse optado por continuar jogando bola aos domingos pela manhã, eu estaria dizendo que a coisa mais importante, ou que o que era em primeiro lugar na minha vida, era justamente o futebol. Futebol. É pecado jogar futebol? Lógico que não. Então, onde está o pecado? O pecado está em eu deixar de servir a Deus porque vou jogar futebol ou realizar qualquer outra atividade. Então, essas coisas que me afastam de Deus, que me afastam de uma comunhão com Deus, que me afastam de um compromisso com o Senhor, precisam ser mortas. E só faz isso quem crê de fato em Cristo Jesus, quem crê no Senhor. A segunda característica é confessar a Deus. Só quem entende a resposta do breve catecismo, da sua primeira pergunta, que é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre em tudo na sua vida, é aquele que confessa Deus diante dos homens. Em Mateus capítulo 10, versos 32 e 33, diz o seguinte: portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Mas qualquer que me negar diante dos homens, eu o negarei também diante do meu Pai que está nos céus. Portanto, irmãos, confessar a Deus diante dos homens é fazer questão de mostrar quem é Deus para as pessoas. Confessar a Deus diante dos homens não é só fazer aquela nossa profissão de fé, quando na infância fomos batizados e na idade da razão, e depois de ter passado por uma classe de catecúmenos, vamos diante da igreja dizer que nós cremos no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e responder algumas perguntas feitas pelo conselho da igreja. Não é só isso. Confessar a Deus diante dos homens não é só isso. Confessar a Deus diante dos homens é ter o prazer de mostrar Deus para as pessoas. Não faz sentido, irmãos, achar que ser cristão é algo pessoal. Ninguém precisa saber, ninguém precisa notar, ninguém precisa estar por dentro daquilo que eu sou.
Isso não é cristianismo. Cristianismo nos leva a algo além disso. O cristianismo, de fato, de alguém que confessa a Deus diante dos homens, diz que eu preciso fazer questão e buscar de todas as formas mostrar para as pessoas quem sou eu. E quem sou eu? Filho de Deus. Eu sou um filho de Deus. Eu era do mundo, fui tirado do mundo. Eu fui arrancado das trevas. Eu fui arrancado do lamaçal do pecado. Eu fui arrancado da escravidão do pecado. Eu sou um filho de Deus. E eu fico naquela ânsia de que todos descubram isso, de que todos percebam isso. Confessar Deus diante dos homens implica em ir e ir de uma forma ou de outra, e pregar o evangelho para quem não conhece. Como já disse, eu não sei se foi Spurgeon, e os irmãos aí, leitores, vão me ajudar, não sei se Tyrone está por aí, mas, enfim, a frase é essa: pregue o evangelho. Se for necessário, abra a sua boca. O que é que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer com isso, entre outras coisas, que a principal pregação de um crente é o seu testemunho de vida. A principal pregação de um crente não é quando ele é um pastor ou um pregador da palavra que vai para um púlpito, um domingo à noite, a igreja lotada, ou numa reunião onde tem centenas de pessoas e ele faz uma belíssima exposição bíblica. Isso é maravilhoso, e eu sei que é maravilhoso, porque eu faço isso. Mas a principal pregação do crente é quando ele não precisa sequer abrir a sua boca, mas as pessoas percebem que ele é diferente, que ele tem Deus na sua vida, que ele tem Cristo Jesus através dos seus frutos. Então, pregue o evangelho. Se necessário, abra a sua boca. A terceira característica de quem entendeu a resposta da primeira pergunta do breve catecismo, que é glorificar a Deus e adorar e gozá-lo para sempre, é a característica de defender a verdade de Deus, defender a verdade do evangelho do Senhor. Uma vez que se crê e se confessa, e com certeza você será perseguido. Você creu no Senhor, você confessou o Senhor diante dos homens, você mostra, você se apresenta como cristão, você está colocando a sua cabeça, digamos assim, à prova. A sua vida está em perigo agora, porque muito provavelmente você, a partir do momento que se entrega ao Senhor, que confessa o Senhor diante dos homens, que passa a crer no Senhor, você será perseguido. Por exemplo, como foi Cristo Jesus, o nosso Salvador, que foi perseguido, humilhado, crucificado e morto, mas ressuscitou. E como exemplo dele, nós também, como crentes, que cremos e que confessamos o Senhor diante dos homens, seremos sim perseguidos. Como, por exemplo, Paulo foi perseguido, Pedro foi perseguido, e todos os outros apóstolos, Estevão, que foi perseguido, e enquanto pregava expositivamente acerca de Cristo Jesus, o nosso Salvador, ele foi perseguido e morto por isso. Então nós precisamos estar preparados para isso, porque a partir do momento que nós confessamos o Senhor como nosso Salvador, a partir do momento que nós passamos a crer no Senhor como nosso Senhor e Salvador, nós seremos perseguidos. E muitas vezes, irmãos, essa perseguição acontecerá dentro da nossa própria casa. Mas nós temos que defender a verdade do Evangelho, mesmo que isso nos custe a nossa própria vida. E defender a verdade do Evangelho também diz respeito, irmãos, a lutarmos com todas as nossas forças, com todas as nossas armas, contra as trevas que tenazmente se levantam contra o povo de Deus, a igreja do Senhor. Então nós precisamos estar prontos para a perseguição. E a sua palavra nos diz, a palavra do Senhor nos diz: bem-aventurados sois vós, quando forem perseguidos por causa do meu nome. A quarta característica, irmãos,
de alguém que entendeu a resposta da primeira pergunta do breve catecismo, que é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre, é a característica que fala sobre a produção do fruto do Espírito. Lá em Gálatas, capítulo 5, versículos 22 e 23, diz o seguinte: mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, domínio próprio, e ele diz, contra essas coisas não existe lei. Não há lei contra essas coisas. Irmãos, não há como glorificar a Deus sem que estes elementos do fruto do Espírito sejam extraídos de nós. Sem que venhamos a exalar esse cheiro desses elementos do fruto do Espírito. E percebam, a palavra de Deus é tão perfeita, aliás, ela é a própria perfeição, porque ela não fala de os frutos do Espírito, ela fala de o fruto do Espírito, que é composto por esses elementos, 9 elementos. Então, alguém não pode se dar ao luxo de dizer assim: ah, eu tenho domínio próprio, mas eu não tenho longanimidade. Eu tenho amor, mas eu não tenho temperança, domínio próprio. Não faz o menor sentido. Todos eles devem estar presentes em nós. Todos eles devem ser produzidos por nós. Sabemos que há uma dificuldade muito grande com relação a isso, mas mesmo sendo nós fracos muitas vezes em produzir um ou outro desses elementos, nós precisamos ter todos eles em produção nas nossas vidas para mostrarmos com isso que nós fomos alcançados e regenerados pelo Senhor. Seria contraditório não buscarmos como crentes a produção desses elementos, já que acreditamos em Cristo como nosso Salvador. Por quê? Porque esses elementos são justamente o caráter de Cristo. O nosso objetivo é se parecer cada vez mais com Cristo Jesus. E os elementos do fruto do Espírito, eles compõem justamente o caráter de Cristo. Então, já que nós queremos nos parecer cada vez mais com Cristo Jesus, nós precisamos cada vez mais buscarmos a produção destes elementos do fruto do Espírito nas nossas vidas. A quinta característica de alguém que entendeu a resposta da primeira pergunta do breve catecismo, que é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre, é a adoração a Deus. Adoração a Deus. E nós, irmãos, entendendo a grandeza desse Deus, não aliás, entendendo a grandeza desse Deus, você crer nele, defende sua verdade, o confessa diante dos homens e você demonstra o fruto do Espírito através dessa adoração que fluirá de dentro de você. É algo que é natural. Depois que você entende, que crê em Deus, que confessa Ele diante dos homens, que busca com todas as suas forças o produzir frutos que manifestam a glória de Deus através da sua vida, aí você passa agora naturalmente a adorar esse Deus. E adoração, irmãos, não é cantar. Às vezes a gente confunde isso. Adorar é cantar. Não. Adorar a Deus é fazer tudo para a sua glória. Tudo que eu vou fazer, até ir na feira, comprar uma fruta, uma verdura, enfim, qualquer coisa. Nós vimos no primeiro texto que nós lemos hoje. Tudo, fazei tudo para a glória de Deus. Fazei tudo para a adoração a Deus. Então, a adoração não é cantar. A adoração é um estilo de vida. Estilo de vida. Tudo que eu vou fazer precisa, através disso eu preciso adorar a Deus. A adoração é o que motiva
é o que me motiva a fazer tudo na minha vida. Tudo. Das mais simples atividades às mais complicadas, eu preciso adorar a Deus através da minha vida, das minhas atitudes, das minhas atividades. Essa é uma característica de quem compreendeu que o fim principal da sua vida é adorar a Deus, é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. A sexta e última característica é o louvor a Deus, é louvar a Deus, é enaltecer os seus feitos maravilhosos. A Bíblia diz, irmãos, que os céus proclamam a glória de Deus e os firmamentos anunciam as obras de suas mãos. É impossível, irmãos, vermos as coisas que Deus criou, a natureza, com toda a sua beleza e formosura, e não louvarmos a Deus por isso. Não temos, não podemos passarmos desapercebidos por tudo que Deus faz através do seu poder e da sua glória, da sua soberania. Não há como olharmos, irmãos, para o mar e não glorificarmos a Deus. Não há como olharmos para os céus cheios de estrelas e não glorificarmos a Deus. E, sobretudo, não há como olharmos para as nossas próprias vidas, para a saúde e até mesmo para os momentos difíceis e não glorificarmos a Deus, pois todos os seus gloriosos feitos devem mexer com as nossas emoções e nos levarmos a glorificá-lo. Tudo o que ele fez em toda a história, no decorrer de toda a história, deve nos levar a glorificá-lo, a exaltá-lo, a louvá-lo. Em 2 Crônicas 16, versículos do 25 ao 27, diz o seguinte: porque grande é o Senhor e muito digno de louvor, e mais temível é do que todos os deuses, porque todos os deuses dos povos são ídolos, porém o Senhor fez os céus. Louvor e majestade há diante dele, força e alegria no seu lugar. No seu lugar. Irmãos, não existe a menor possibilidade de não louvarmos a um Deus tão glorioso. Quando nós louvamos a Deus por todos os seus maravilhosos feitos em toda a história da humanidade, nós provamos com isso que entendemos, que compreendemos a resposta dada à primeira pergunta do breve catecismo, que diz que o fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Então vejam, irmãos, a prática dessas características nos conduz à segunda parte da resposta da primeira pergunta do breve catecismo, que é gozá-lo para sempre. A resposta completa é: o fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Quando nós colocamos em prática todas essas características que vimos aqui, todas essas 6 características, que poderíamos citar tantas outras, mas todas essas 6, pelo menos, que nós vimos até aqui, quando nós as colocamos em prática nas nossas vidas, nós provamos com isso que estamos aptos a praticarmos agora a segunda parte, ou a parte B, da resposta da primeira pergunta do breve catecismo, que é gozá-lo para sempre. E isso, irmãos, se trata de entender o glorificar a Deus como um serviço prazeroso. Se você faz as coisas para Deus,
se você faz as coisas para o reino de Deus, se você faz as coisas para a igreja, sem sentir prazer naquilo que está fazendo, por favor, pare de fazer. Porque você com isso está provando que não entendeu absolutamente nada, que não tem prazer, que não tem gozo no serviço ao Senhor. Porque o abandono do pecado deve ser algo que me traz prazer. O abandono do pecado, a pregação do evangelho deve ser algo que me traz prazer. A busca pelo conhecimento mais profundo de Deus e de sua palavra deve ser algo que me traz prazer, gozo. A comunhão com Ele em oração deve ser algo que me traz prazer. O exalar os elementos do fruto do Espírito através da minha vida deve ser algo que me traz prazer. O participar, o se envolver com a obra de Deus, com o serviço ao Senhor, deve ser algo que me traz prazer, que me traz gozo de vida. Isso é um gozo que não só teremos na eternidade, mas que começa aqui. Como a resposta da primeira pergunta do breve catecismo nos diz, que é o fim principal das nossas vidas é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre, ou seja, a partir da minha conversão, a partir do meu encontro genuíno com o Senhor, eu passo agora a ter um gozo na minha vida, no meu envolvimento com as coisas do Senhor. Para encerrar, eu quero lembrar um dos textos bíblicos que mais nos faz lembrar da primeira pergunta e, consequentemente, da sua resposta do breve catecismo, que é o texto de Salmos 42, versículo 1 e a parte A do versículo 2, que diz: como suspira a coça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. Aí ele diz: a minha alma tem sede de Deus, tem sede do Deus vivo. Louvado seja o seu nome. Meus irmãos, eu encerro pedindo a Deus que Ele nos conceda a graça de colocarmos em prática aquilo que sabemos quando respondemos acerca da primeira pergunta do breve catecismo. E aí, como eu falei no início, não vale, não serve só sabermos de qual é a primeira pergunta e a primeira resposta, e a resposta dessa primeira pergunta do breve catecismo, que é: qual o fim principal do homem? O fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Não vale só, ou não vale apenas sabermos disso como informação, mas nós precisamos urgentemente colocarmos em prática nas nossas vidas o principal objetivo das nossas vidas, o fim principal das nossas vidas, o alvo principal das nossas vidas, o propósito principal das nossas vidas, que é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Que Ele, pois, nos abençoe. Amém. Se algum irmão, Beguinha, tiver alguma pergunta ou quiser somar aí, os irmãos fiquem à vontade. Como diz o pastor Saul, e agora eu jogo para ele a responsabilidade. Qualquer coisa que eu não souber responder aqui, ele está aí presente para mandar ver. Arthur, levantou a mão aí? Sim, pastor, tenho algumas dúvidas aqui. O terceiro ponto falou sobre defender o evangelho. Eu queria saber como assim defender o evangelho em um país livre que já vivemos. E também sobre os pontos 4 e o 5, porque falou sobre glorificar a Deus e adoração a Deus. Não é parecido, não, a mesma coisa, não? Ok, muito bem, Arthur. Em primeiro lugar, nós precisamos entender
que o evangelho em si mesmo, ele não precisa que sejamos os seus advogados e venhamos lutar para defendê-lo. Mas, no entanto, nós, quando pensamos na palavra defender o evangelho, nós estamos dizendo com isso que nós precisamos lutar pela verdade de Deus, como fez Estevão, por exemplo, que foi um dos personagens bíblicos que eu citei aqui, né? Defender o evangelho é pregar o evangelho mesmo correndo um risco de vida. Você disse que nós vivemos num país livre, porém, nós vemos aí a atuação de governos de esquerda, sobretudo, que tentam, de todas as formas, eliminar os princípios bíblicos, destruir as famílias, destruir os valores cristãos. Então, como crentes do Senhor Jesus Cristo, como regenerados, nós precisamos estar prontos para, se necessário for, lutarmos contra essas coisas e até mesmo correndo o risco de morte. Então, isso é defender o evangelho. Mesmo fazendo parte de um país que é livre. Sobretudo, nós temos visto que, mesmo fazendo parte de um país assim, nós temos sido duramente perseguidos como povo de Deus. Ok? Não sei se respondi. Sim, pastor, respondeu. Ok, a outra era sobre o ponto 4, né? Exato, sobre o ponto 4 e 5, porque pareciam um pouco. O ponto 4 diz respeito ao fruto do Espírito, não é isso? Isso, glorificar a Deus, e o 5, adoração a Deus. Ok, deixa eu só buscar aqui para a gente ter uma... Não, na verdade, o ponto 5 é a adoração a Deus. O 4 fala do fruto do Espírito, Arthur. O fruto do Espírito deve ser algo que, naturalmente, deve estar sendo produzido por nós como crentes, como filhos de Deus. Nós precisamos produzir o amor, a alegria, a paz, a longanimidade, a benignidade, a mansidão, o domínio próprio. Todos esses elementos do fruto do Espírito devem ser extraídos de nós. Eu não sei se era essa a sua, se você tem alguma dúvida acerca disso. Sim, também já respondeu, já. Ok. A outra pergunta sua foi com relação a adoração e louvor, né? Isso. Ok. Adoração, muitas vezes, acredito eu que essa confusão aí é feita a partir do momento que eu entendo que adorar a Deus é cantar. Então a pessoa diz assim, cantar e louvar é a mesma coisa. Mas nós devemos, através da nossa vida, adorar a Deus em tudo que fazemos. Paulo diz assim, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer uma outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Faça tudo adorando a Deus. Isso é adoração. Se eu vou na feira comprar alguma coisa, eu preciso ir para a glória de Deus. Eu preciso adorar a Deus nesse momento. Se eu for perseguido, eu preciso adorar a Deus. Então, tudo que eu vou fazer na minha vida precisa haver adoração a Deus em todas as minhas atitudes, em tudo que eu faço, certo? Louvor a Deus é observar e enaltecer a Deus por sua criação. Por sua criação. Por tudo que ele fez através da história, através da vida dos homens. Isso é louvar a Deus. É você ficar, por exemplo, admirado com a grandeza do mar. E aí você louva a Deus pela existência do mar. Você louva a Deus pela existência até mesmo da tecnologia, essa que, por exemplo, que estamos usando agora. Isso é para a glória de Deus. Então você precisa louvar ao Senhor justamente por isso que Ele tem nos dado. Então você passa agora a louvar a Deus.
Ok, Arthur? Ok, respondeu já. Mais algum irmão quer acrescentar ou quer perguntar alguma coisa? Fique à vontade. O irmão Jade levantou a mão, foi isso? Graças a Deus, meus irmãos. Amém. Só para complementar o que o reverendo Davi citou, é que às vezes nós vemos que em alguns lugares são ensinados que a glorificação a Deus é o levantar a mão, né? É dar aqueles brados de aleluias, né? Porque se nós lemos Gênesis, nós iremos ver que quando Deus faz a promessa a Abraão, a Bíblia diz que Abraão ali sai glorificando a Deus. Então é com sua vida, com seu testemunho, né, com seu comportamento na sociedade. E nós lemos o Novo Testamento, quando Cristo ele cura o leproso, a Bíblia diz que ele saiu glorificando a Deus. Como? Contando o seu testemunho àquelas pessoas de que o que Cristo fez por ele. Né? Então, só para complementar o que o reverendo Davi disse, glorificar a Deus é isso. É darmos testemunho à sociedade corrompida de que seríamos um Deus grande e poderoso. Só isso. Muito bem, já. Muito bom. Muito bom mesmo. Tairone. Graças a Deus, irmãos. Boa noite a todos. Enquanto o reverendo ele falava, né, sobre o sentido de gozar a Deus, né, e se alegrar nele, eu lembrava de algumas questões referentes à ceia, né, e eu lembrava do elemento do vinho. E se nós lermos e levarmos em consideração que o símbolo traz justamente o sentido de nos alegrarmos e termos júbilo, né, na promessa do Senhor, na sua ressurreição, como também na sua comunhão, nos comunicando fé, nós vemos ali que justamente aquele símbolo traz a ideia justamente disso, né, de gozar ao Senhor. Então nós conseguimos ver que gozar ao Senhor, nós conseguimos ver principalmente na ceia ali uma grande promessa, né, que é a grande promessa de que Cristo há de retornar. Então nós sempre que nos reunimos em comunhão com os outros, na ceia do Senhor, nós conseguimos gozar ao Senhor, gozar nas suas promessas, gozar na sua confiança e sempre lembrar dessas promessas que são tão importantes. Né? Muito bom, Tairone. Muito bom. Mais algum irmão? Acho que não, viu, Beguinha? Se não, vamos encerrar, né? Vamos orar a Deus, agradecendo pelo estudo de hoje, né? Que nós possamos colocar em prática aquilo que aprendemos, né? Realmente vivermos, né? Como o pastor citou aí, dando testemunho, né? Muitas vezes pregando sem falar, né? Sem abrir a nossa boca, né? Vamos orar, vamos agradecer a Deus por mais uma quinta-feira. Os irmãos estão convidados para amanhã, o culto de oração, com Saf, Marcélia. Domingo, escola dominical. E culto à noite. Só, se eu não me engano,
Acho que tínhamos falado que seria no próximo sábado a reunião sobre liderança. Acho que foi equivocado, não é isso, Jorge? Não é no primeiro sábado? Não é assim que foi Beguinha, combinado? ficou justamente no primeiro sábado, viu? Primeiro sábado, né? Sábado que Todo vem primeiro ainda. sábado. Então, sábado que vem ainda é o último, não é isso? Exatamente. Sábado que vem? Sim? Ou é o primeiro? Não, é o primeiro. É o primeiro. Então fica confirmado, né? Primeiro sábado, reunião de líderes na igreja, né? Presencial. Que os irmãos possam comparecer. Muito bom também as reuniões. Vamos orar. Vamos pedir ao irmão Arthur que faça a oração final, por gentileza. Amém. Senhor, obrigado por mais um dia, obrigado por mais um estudo, de estar aqui, Senhor, de ouvir essa tua grandeza palavra. Obrigado pelo reverendo pastor Davi, por ter dado essa palavra. Obrigado por essa tecnologia que temos hoje pela internet. Obrigado por tudo e que nos leve para nossas casas. Em nome de Jesus, amém. Em casa já, mas já estamos em casa. Amém. Só de novo falando no sábado. Sábado ainda é dia 30, viu, irmãos? Então, vamos decidir aqui se vai ser no primeiro, então não será sábado, será no próximo. Verdade, Beguinha. No próximo verdade. agora, no sábado agora ou no outro? Não. Entendi. Se é no primeiro, não vai ser nesse agora, vai ser no outro, tá certo? Combinado assim, né? Eu acredito que será assim mesmo, Beguinha. De qualquer forma, a gente pode confirmar lá no grupo, né? Tá bom. Mas a lógica é essa, né? É todo primeiro sábado, né? Primeiro sábado, né? Foi como ficou combinado para não restar dúvida. E a gente reforça no grupo, tá certo? Correto. Obrigado, boa noite. A paz para todos. Amém, a nós. Amém. Boa noite, irmãos. Boa noite, boa noite. Boa noite. Sempre vencendo, muito vitorioso, Cristo Jesus, o Senhor, é soberano, chefe bendito, em tudo ele é vencedor, Rei supremo guiando com seu imenso poder, todos avante, pois crentes, todos lutar e vencer. Não é dos fortes a vitória, nem dos que correm melhor, mas dos fiéis e sinceros que seguem junto ao Senhor, sempre vencendo, muito vitorioso, Cristo Jesus, o Senhor, em suas hostes inumeráveis, seu grande império e fulgor, em seu governo demonstra cuidado e amor sem igual, sempre nos ama e protege com seu poder eternal. Não é dos fortes a vitória, nem dos que correm melhor, mas dos fiéis
sempre vencendo, muito vitorioso, Cristo Jesus, o Senhor. Reis e vassalos, servos e chefes, querem também seu favor. Senhor, desejo e te imploro que me permitas lutar sempre ao teu lado, invencível, até meus dias findar. Não é dos fortes a vitória, nem dos que correm bem,